Hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é o porte de arma. E para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Jacovós para falar sobre esse tema. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Sidney. Satisfação novamente estar aqui com o seu público, podermos conversarmos aí assuntos da área de segurança pública. Doutor, pessoal de casa que tem acompanhado a gente, e é um assunto muito polêmico, que é o porte de arma. Nós queríamos saber a opinião do senhor, se o senhor é favorável ou contrário de um cidadão de bem hoje portar arma ou não. Olha, eu sou delegado da época que nós ainda não tínhamos o Estatuto do Desarmamento, né? E também sou delegado da época do Estatuto do Desarmamento. Então, na época, quando se votou esse Estatuto do Desarmamento, o objetivo principal, se diziam, né, é que nós evitaríamos muitas mortes acidentais, desde aquela arma que o pai deixa indevidamente na gaveta de um guarda-roupa, que o filho pegava a arma, acabava ocorrendo um acidente, até aquela situação que o ladrão entrava para roubar uma residência e acabava encontrando a arma na gaveta do guarda-roupa e saía armado com mais uma arma, porque o ladrão, quando vai para roubar, já tem uma arma. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: na minha opinião, desde que o Estatuto do Desarmamento ele se tornou lei, quem perdeu foi a sociedade. Quem perdeu foi o cidadão de bem, foi o comerciante, né? Nós, a sociedade, digamos assim, ficamos desarmados e os bandidos, os criminosos, se armaram cada vez mais. Porque o bandido, ele não precisa assaltar a casa do cidadão de bem para retirar a arma do cidadão de bem. Ele vai ali no Paraguai e passa com quantas armas ele quiser. Essa que é a grande realidade, tá? Quase 90% das armas que entram no território nacional entra via Paraguai, e quem já foi no Paraguai, em Foz do Iguaçu, aqui na fronteira em Guaíra, sabe que de cada 100 pessoas se fiscaliza uma. Então não é dentro da casa do cidadão de bem que o bandido acaba se armando, como se dizia na época do Estatuto do Desarmamento. Então, a minha opinião é que esse Estatuto do Desarmamento deveria sim sofrer alterações e nós possibilitássemos que o cidadão de bem, comprovadamente, que precisasse de uma arma, um comerciante, o agricultor, o profissional liberal, pessoas acima de 25 anos, também não podemos sair aí vendendo armas para garotos, para jovens, né? As pessoas que comprovadamente precisassem de armas, não houvesse tanta burocracia como existe hoje, para o cidadão hoje. Na verdade, hoje é possível o porte de arma, não é totalmente proibido o porte de arma pelo Estatuto do Desarmamento, mas a burocracia é tão grande que o cidadão acaba desistindo. Então nós precisávamos desburocratizar, né, para que, como eu disse, o cidadão de bem pudesse ter uma arma para se defender dos criminosos que estão cada vez mais armados, mais audaciosos e mais violentos. Certo. E qual que é o seu ponto de vista, doutor, com relação a recentemente tivemos aquele crime ocorrido no litoral paranaense, onde aquela menina de 15 anos foi assassinada por um empresário? Sim, obviamente que quando você, digamos assim, cria uma lei com maior facilidade para se adquirir armas, nós vamos ter as exceções. Nós vamos ter aquelas pessoas que, às vezes, mesmo passando por um teste psicológico, sendo um cidadão de bem, um comerciante, só que nós vamos ter as exceções. Pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica ou mesmo acabam se drogando e cometem um ato bárbaro como aquele e retira a vida de um adolescente. Agora, isso é uma exceção, não é a regra, né? Então, um caso como aquele ali, digamos assim, que vai acontecer uma vez por ano, de um cidadão pegar uma arma numa situação de trânsito, numa discussão de trânsito e dar tiro. Agora, digamos assim, ele fez isso hoje, onde está em vigor o Estatuto do Desarmamento, tá? Digamos que se na época, se atualmente nós tivéssemos o Estatuto em vigor, ele poderia estar com essa arma legalizada. E no caso ali, ele estava com uma arma de forma ilegal. Então, se nós tivéssemos uma lei com
com mais amplitude, digamos que aquele cidadão ali estivesse com aquela arma legitimamente. E nessa situação atual ele estava com a arma de forma ilegítima e, como eu disse, foi uma exceção, porque a regra não é que todo cidadão pegue uma arma e saia aí dando tiros em via pública ou por uma discussão banal no trânsito. Certo. Nós sabemos que há várias pesquisas também que mostram que há índices de, igual o senhor comentou, que vários pais deixam a arma em casa e ocorre esse acidente com crianças, mas esse índice é muito pequeno. O maior índice é com relação a que crianças morrem em acidente de trânsito. Nos Estados Unidos nós sabemos também que é liberado o porte de arma. Recentemente também houve aquele acidente onde um serial killer acabou matando crianças lá. Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso aí. Exatamente. É que a Constituição dos Estados Unidos, ela prevê a autodefesa do cidadão americano. Então, a Constituição americana, que é de 1776, né? Eles respeitam, lá nos Estados Unidos, a Constituição é respeitada desde 1776, salvo engano. E dá esse direito de autodefesa ao cidadão americano. O que ocorre lá é que lá, digamos assim, a partir dos 18 anos de idade, o jovem pode comprar uma arma e não precisa se justificar pelo motivo que ele está comprando essa arma. E você sabe, esse não foi o primeiro caso de tiroteios em escolas americanas. Nós já tivemos outros casos onde pessoas despreparadas com problemas mentais entram lá nos colégios atirando, matam 10, 12 pessoas. Então esse deve ser aí o quinto ou sexto caso aí no decorrer aí de 10 anos, né? Mas como eu disse também, são exceções, né? Lá nos Estados Unidos eles já pensam em, digamos, aumentar essa idade mínima para compra de armas para 25 anos, também restringir pessoas que tenham alguma doença mental de comprar armas. Quer dizer, os Estados Unidos também vão ter de se adequar à realidade. Então, o que eu digo aqui, que no Brasil, nós precisamos de uma lei, né, que ela não saia aí, que o comerciante não possa sair vendendo arma para qualquer um. Porque se for para qualquer um, o bandido vai começar a comprar arma também nas lojas que forem vender armas, né? Nós precisamos de uma lei que estabeleça as regras, né? Pessoas acima de 25 anos, comerciantes, agricultores, profissionais liberais, cidadãos que a gente possa entender que aquela pessoa vai usar aquela arma em legítima defesa dele, do patrimônio dele, da família dele, né? E até de terceiros quando estiverem sendo aviltados, tiverem sido agredidos nas suas liberdades individuais, estiverem sendo agredidos por criminosos. Então, somente nessas situações é que a arma poderá ser usada pelo cidadão. Certo. Recentemente tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro e, no caso, o senhor acredita que o cidadão de bem armado seria um ponto fundamental para que isso evitasse essa intervenção militar ou não? Olha, a questão do Rio de Janeiro, ela já é uma questão, no meu entendimento, já passaram ali inúmeros governantes, tá? E ela não é uma questão de hoje. Essa situação do Rio de Janeiro, ela vem de décadas, né? O que foi ocorrendo no Rio de Janeiro? O crime organizado, ele foi tomando conta da cidade. Então, inicialmente, você sabe que a diversidade geográfica do Rio de Janeiro é difícil da polícia atuar e fazer um patrulhamento normal naqueles morros e naquelas favelas do Rio de Janeiro. Eu já fiz um curso no Rio de Janeiro, um curso policial, e eu subi no morro lá. Eu já fui no Morro do Jacaré. Então eu sei da dificuldade para a polícia fazer um patrulhamento normal numa localidade daquela. Alguns governantes, como foi o caso agora, começou no governo deste governante que está preso, Sérgio Cabral, né? Começaram a implantar as unidades de polícia pacificadora nas favelas, né? Começou a implantar ali a PM. Acontece que
no passar do tempo, até pela corrupção e pelo desvio de dinheiro que ocorreu no Rio de Janeiro, tanto é que esse ex-governador lá, o Sérgio Cabral, já está condenado a mais de 300 anos de prisão. Quer dizer, com tanto desvio que ocorreu pela corrupção, começou a se investir, o dinheiro que era investido em segurança pública começou a ir pelo ralo. Então, quando você faz um investimento desse, você tem de manter. E não, como não manteve, tá? Eu acredito que se tivesse investido mais, hoje nós teríamos o Rio de Janeiro mais pacificado. Então, a intervenção ela veio em boa hora. Eu acho que pode se tornar um modelo de segurança para o Brasil. Não que as Forças Armadas vão ficar eternamente fazendo intervenção em determinados estados, mas mostrando que em determinadas situações, para combater armas de guerra, como é o caso dos fuzis, os traficantes têm armas de guerra. Como é que vai se combater isso? Com o Exército. Então não houve outra alternativa nesse momento, até pelas cenas de selvageria que nós verificamos no Carnaval, de pessoas roubando em bloco os cidadãos. Então eu entendo que essa intervenção foi boa. E a questão do cidadão estar armado ou não, ali não ia adiantar muito, porque os traficantes ali eles usam armas de guerra, armas que derrubam aviões. Então não é o comerciante lá tendo um revólver 38 no seu comércio, na sua casa, que vai segurar traficante ou o crime organizado, como nós temos atualmente hoje no Rio de Janeiro. Certo. E o senhor acha que o próprio bandido ali, ele teria medo do comerciante, daquele cidadão armado, ou ele estaria disposto a assaltar esse cidadão armado se ele tivesse sabendo que o porte estaria liberado? Veja bem, eu volto a repetir, se nós formos falar da situação do Rio de Janeiro, lá o crime organizado usa fuzis, né? Eles não é uma arma, um revólver calibre 38 que ia segurar o bandido. Agora, vamos colocar a situação a nível nacional, né? Aqui, digamos, Apucarana. Nós tivemos um caso, a questão de 20 dias, onde 2 bandidos foram assaltar um cidadão num carrinho de cachorro-quente, num cachorrão. Eles chegaram com uma pistola e eles chegaram assim, até com uma certa tranquilidade, porque não imaginavam que o dono, o vendedor do cachorro-quente lá, estivesse armado, né? E, lógico, o cidadão reagiu, atirou, feriu um dos criminosos, né? E esse cidadão agiu em legítima defesa dele, da família dele que trabalha ali e da sociedade. No que ele feriu esse criminoso, ele está tirando esse sujeito de circulação. O sujeito foi tanto tirado de circulação que ele foi se internar em Arapongas e lá em Arapongas ele disse que tinha sido baleado aqui numa tentativa de homicídio, tá? Então, quer dizer, já afastamos o sujeito automaticamente da cidade de Apucarana, porque ele já foi se socorrer lá em Arapongas para dizer que ele tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, quando na verdade ele foi praticar um roubo e o comerciante reagiu. Então eu acho o seguinte, num Brasil como todos, vamos tirar a situação do Rio de Janeiro, que lá já é crime organizado, é outra coisa. Mas no Brasil como um todo, o cidadão tendo um revólver calibre 38, uma arma comum, ou mesmo uma pistola 380, eu acho que nós teríamos mais condições desses comerciantes se defenderem, sim. Legal. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui conosco, é um prazer, uma alegria ter o senhor aqui. E o senhor, assim que tiver um novo assunto para trazer para a gente, é uma alegria, e o senhor será muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço, Sidney, desculpa me alongar pelo tema, né? Porque esse tema não tem como a gente explicar assim, de uma forma muito sucinta, né? A gente tem que tentar dar exemplos, né? E nós estamos sempre à disposição e agradecer mais uma vez a você, o seu público aí, e parabenizar você pela grande audiência do seu programa.